Fala, excelência, esse vídeo aqui que eu vou compartilhar com você é riquíssimo. Eu fui convidado pela OAB Lapa para falar sobre empreendedorismo jurídico e eu vou compartilhar esse vídeo na íntegra agora com você. Mas antes disso, vou te pedir uma coisa que não te custa nada, mas me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal, ativa a sinetinha para você ser notificado de próximos vídeos que eu compartilho aqui. E conforme você for tendo algum insight, coloca nos comentários que aí enriquece aqui a discussão e nós crescemos todos juntos, tá? Bora pra cima, espero que você goste. Boa noite a todos. Aqui quem fala sou eu, Dr. Manuel Martins Gonzalez, vice-presidente da subseção da OAB Lapa. Estamos aqui hoje, mais uma noite, para darmos início à nossa live desta noite, intitulada O Empreendedorismo Jurídico. E quem vai nos brindar hoje com essa palestra é o nosso consultor, Dr. Alexandre, coautor do livro O Fim da Era do Chefe, facilitador em Pretec, metodologia da ONU para fomento de empreendedorismo, professor e criador do portal Advogados no Comando e palestrante com certificações nacionais e internacionais. Doutor Alexandre Paixão, boa noite, como está? Boa noite, maravilhoso, tudo bem, Manuel? Gratidão a vocês por me receber, me dar essa oportunidade de estar aqui hoje para falar de um tema que eu amo muito, de dois temas que se interligam aí para formar essa headline aí da nossa live hoje, né, que é o empreendedorismo e o direito, né? Então, duas paixões aí grandes minhas e é um prazer enorme estar aqui. Gratidão pelo convite. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer já de antemão toda a nossa diretoria da subseção da Lapa, em nome do Dr. Luiz Rogério Barros, nosso presidente, que está aqui nos acompanhando nos bastidores, o Dr. Wagner Luiz Dias, nosso secretário-geral, a doutora Adriana Gomes, que é a nossa secretária adjunta, e a doutora Cristina Toninato, nossa tesoureira, bem como todos os internautas que nos acompanham nas nossas lives e que estão nos acompanhando hoje. Quero aproveitar para também chamar aqui para a nossa live a doutora Ana Lúcia Augusto, que é presidente da Comissão de Coaching Jurídico e Desenvolvimento Humano da nossa subseção. Boa noite, doutora Ana Lúcia. Boa noite, muito feliz em estar com vocês. Faz somente um dia, né, que estivemos juntos, mas eu já estava com saudade. Esse mundo digital permite ter essa proximidade apesar da distância. Muito obrigada, doutor Martins, doutor Alexandre Paixão, a doutora Cláudia, que teve toda hoje. Obrigado. Quero aproveitar também, já para concluir aqui a nossa live e os nossos participantes, chamar a doutora Cláudia Albino Checoli, que é vice-presidente da Comissão de Coaching Jurídico e Desenvolvimento Humano, também da nossa subseção, aniversariante do mês, a nossa subseção da Lapa, que completa 39 anos amanhã, com uma solenidade via a plataforma Zoom, e que contamos com a participação e audiência de todos os nossos inscritos. Hoje, doutor Alexandre, nossa subseção aqui da Lapa, ela tem cerca de 4.000 inscritos, é uma das maiores subseções da capital. Então, eu, sem mais aí esticando os assuntos, vamos passar a palavra para o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, dá para nós aí uma introdução do que vai ser a sua palestra de hoje. Olha, o que eu ouvi de pessoas que estavam comentando hoje sobre essa nossa live, sobre essa sua palestra, é de deixar a gente muito contente, porque é um tema bastante procurado e bastante discutido hoje no meio jurídico aqui da nossa subseção e em todos os advogados hoje. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite novamente, saudar todos os colegas que estão aí no chat, que estão aí acompanhando a nossa live. Eu estou muito feliz de estar aqui, e tenho que dizer aí para o Dr. Manuel e para todos os homens da subseção Lapa que eu cansei de perder no futebol, no campeonato estadual, para a OAB Lapa, como eu perdi para a OAB Lapa, meu Deus do céu, tanto jogando por Santos quanto jogando pelo Guarujá.
Então, aí eu já também dou essas linhas gerais. Eu sou nascido e criado em Santos. O meu escritório próprio foi aberto no Guarujá, em uma área populosa e pobre do Guarujá, que para quem conhece se chama Vicente de Carvalho, e tudo isso me levou a mergulhar nesse mundo do empreendedorismo e a buscar ferramentas, porque, como todos nós sabemos, né, provavelmente a maioria dos advogados não tem contato nenhum com nenhum tipo de matéria que nos é ensinado na faculdade a respeito de empreender, de saber o que é um fluxo de caixa, um modelo de negócios, entender quais são as competências necessárias para ter sucesso nessa profissão que a gente tanto ama. Então, a gente tem uma necessidade enorme de capacitação técnica, de busca por especialização, mas quando a gente se coloca no mercado é como se fosse um novo produto que vai a uma prateleira de um supermercado sem um rótulo, com um frasco completamente branco, né? Creio eu que não seria tão levado para casa um tipo de produto desse calão. E a advocacia não é um produto, é sim um serviço, e é um serviço que tem uma ligação direta, um liame muito profundo com confiabilidade, com autoridade, com serenidade, e para isso a gente precisa saber se posicionar, porque o mundo de hoje, a gente está aqui conectado várias pessoas hoje aqui, vários advogados compartilhando e recebendo conhecimento, se unindo, né? Eu estou feliz aqui de estar com vocês três, em loco aqui na live, e é um mundo que propicia para a gente hoje chegar a lugares sem barreira, porque apesar de ter o meu escritório no litoral de São Paulo, atualmente, nesse momento, inclusive, estou aqui no Rio de Janeiro, então eu moro no Rio de Janeiro hoje por escolha própria. Então, eu tive que desenvolver competências que pudessem me propiciar esse tipo de deslocamento ou de situação profissional. E a gente vê no empreendedorismo uma ferramenta para fomentar a advocacia, porque todo o nosso conhecimento e toda essa especialização técnica que a gente busca, tanto na faculdade, sai da faculdade de pós-graduação, às vezes mestrado, doutorado, tudo isso tem um grande propósito de ajudar pessoas, de tirar dor de pessoas, de restabelecer condições igualitárias na sociedade, né, de levar um remédio jurídico, de levar situações que possam transformar essa sociedade mais equilibrada em um lugar melhor para se viver. E a gente só consegue fazer isso se a gente colocar o nosso serviço no mundo e levar isso até as pessoas. Então, o empreendedorismo, para quem tem o seu escritório próprio, para quem tem esse sonho, ou para quem já tem o seu escritório próprio, para quem quer abrir, é algo fundamental na vida de qualquer advogado. E para quem trabalha como CLT, é fundamental também a mentalidade empreendedora, e a gente vai ver durante o nosso bate-papo aqui, porque eu também não vou ficar falando o tempo inteiro, eu quero a participação de vocês que estão no chat, fazendo perguntas ou compartilhando aí uma visão, e também dos doutores que estão aqui, porque a gente vai trocar e enriquecer essa conversa, né? Então, essas são as linhas gerais, e para quem trabalha como CLT, o empreendedorismo também é possível, porque a gente vai ver que tudo começa na mentalidade, né? Então, acho que é por aí que a banda toca inicialmente, né? Vou deixar vocês falarem um pouquinho também. Muito bom. Antes de eu passar a palavra a um dos nossos membros aqui, eu gostaria de cumprimentar alguns internautas que estão nos acompanhando, entre eles a doutora Cíntia Mate, doutor Rodrigo Malagueta Chicoli, doutora Carmen Vaiano, doutora Kátia Dias, nossa conselheira seccional pela Lapa, a doutora Samara Mendonça, doutora Giguedes, da Freguesia do Ó, também nos acompanha, doutora Maria Blandinar também nos acompanha, aqui presidente da nossa Comissão de Meio Ambiente, doutora Ana Lúcia, que já está aqui com a gente, e está no chat também, doutora Cristiane Natachi, doutora Fernanda Conrado, doutora Silvia Visconti, doutor Ricardo Kelt, e a nossa secretária adjunta, a doutora Adriana Carla Gomes, também nos acompanhando, a Comissão de Direito de Família, estão todos aqui nos acompanhando. Obrigado pela audiência de vocês.
e eu gostaria de fazer o seguinte questionamento ao doutor Alexandre. Doutor Alexandre, o empreendedorismo hoje, a gente tem muito medo quando a gente fala em empreendedorismo em termos de advocacia, porque nós temos um medo enorme e uma preocupação maior ainda de esbarrar na ética, né? Então, hoje, quando a gente fala em vamos empreender, tá, bacana, mas como nós vamos empreender sem esbarrar no código de ética, sem esbarrar numa publicidade errada, sem esbarrar numa captação de cliente e sem esbarrar, muitas vezes, até em problemas que vão nos atrapalhar até dentro da própria, não só dentro da OAB, mas às vezes até fora dela. E esse empreendedorismo tanto pode ser feito pelo CLT, como para aqueles que trabalham pela CLT, como o doutor colocou, e eu lhe pergunto, o empreendedorismo, empreender pessoa física e empreender pessoa jurídica, há muita diferença? Doutor, eu acredito que não, e como eu disse, né, em primeiro lugar, o empreendedorismo, ele é uma mentalidade, é como se fosse uma lupa, uma espécie de óculos, como que o doutor usa, que ajuda a pessoa a enxergar o mundo que está à sua volta. Então, uma pessoa que tem uma visão empreendedora, ela busca oportunidades, ela tem atitude, comprometimento, tem persistência para levar os seus projetos à frente, ela consegue ter clareza de como se colocar e de usar aquela frase tão batida, né, dos nossos avós, de quem não é visto não é lembrado. Ser visto não é ser predador do mercado, não é ser buscar beirar a ser antiético. Existem milhares de formas de levar o seu serviço ou de se posicionar corretamente no mundo do empreendedorismo, no mundo do marketing digital, no mundo do marketing em si. Existem várias formas que são positivas e que são permitidas pelo Código de Ética da OAB. Se eu não me engano, a doutora Ana até me corrige se eu estiver errado, se não me falha a memória, lá no artigo 36 do Código de Ética, nos permite a produção de conteúdo informativo de valor com qualidade. Então, se a gente quer levar o nosso trabalho dentro das redes sociais, por exemplo, que é uma grande ferramenta que a gente tem hoje, a gente precisa saber o que está fazendo e produzir um conteúdo, por exemplo, de qualidade, de valor, de maneira informativa. Porque, doutor, hoje em dia, a gente tem uma série de ferramentas, uma série de possibilidades e de gatilhos mentais, de estratégias, de formas de colocar esse conteúdo que podem ou não ferir a ética. Mas a verdade é que hoje eu não sou nem o mais velho da advocacia, nem o mais novo. Eu tenho 16 anos de escritório próprio e eu sou da época que, sabe o que que fazia, o que que era o meu marketing digital? Era tirar foto vestido de advogado no fórum, saindo do fórum, entrando no fórum, tirar uma foto da minha OAB ou tirar uma foto da sala da audiência e postar. Era uma reunião que eu estava fazendo com o cliente, eu dava um abraço ou fechava um contrato, tirava uma foto, postava no Facebook, que era o que tinha na época. Esse era o marketing. Então não tinha escrita persuasiva, não tinha copyright, não tinha gatilho mental, não tinha patrocinado, não tinha ad, tinha eu querendo me posicionar para que as pessoas que se relacionam comigo me vissem como alguém que é advogado e sabe solucionar XY problema. Então é muito simples essa questão do marketing em si, né? E o empreendedorismo é uma mentalidade, eu acredito que é uma mentalidade. Vamos ver o que a Ana, o que a Claudia acham disso e o doutor também, mas eu acredito que é uma mentalidade. Empreendedorismo pode ser, é uma competência que pode ser desenvolvida e é algo que pode ser como uma lente para ver a vida, não só no direito, mas na vida como um todo. Muito bem, muito bem. Eu vou aproveitar aqui para passar a palavra para a doutora Ana Lúcia. Doutora Ana Lúcia, por favor. Está sem áudio. Acho que está mutada.
Ah, que bom. Agora veio. Agora abriu. Bom, essa familiaridade, né, com essa tecnologia toda. O doutor falou perfeitamente. É o artigo 39. 39. E ele realmente permite esse caráter informativo. O doutor, inclusive, tem, né, tem uma conta para nós sobre isso. Perfeito, porque o advogado tem inteligência e atividade. Que através de um outro perfil você pode ajudar o seu pai e ensinar como os advogados podem se comportar e, através da imaginação e criatividade, mudar esse momento, que é um momento tão difícil, um momento de compartilhamento, de instrução e, por que não, que é o que todos nós buscamos, ter lucro, né, nesse trabalho. E essa forma coerente, uma forma perfeita, o equilíbrio, ninguém fere o código de ética. O bom senso, utilizar o momento correto. O que o doutor conta para nós, Alexandre? O Instagram, muito do conteúdo. Eu não consegui ouvir exatamente a tua pergunta. Só se você puder repetir, por favor. Eu falei para o doutor contar um pouquinho do seu Instagram. Eu estava dando uma Ah, olhadinha. perfeito. Excelente conteúdo. Então, essa é uma jornada, né, como você falou, que eu acredito e eu me acredito e me vejo como um cara extremamente empreendedor para a minha vida. Então, eu tenho, e isso me torna positivo de uma certa forma, porque toda vez que eu me deparo com uma certa dificuldade ou com uma situação diferente, eu procuro buscar a saída. Né? Empreendedor é um cara que resolve problemas. As startups são organismos novos que vêm para resolver problemas da sociedade. Então, eu vejo que problema e solução muitas vezes estão ali na mesma linha, depende do lado que a gente quer olhar. E quando a pandemia. Eu já tinha uma vontade enorme de produzir conteúdo focado para advogados, e isso acabava sendo um segundo plano, acabava ficando procrastinado, né? Porque, convenhamos aqui, né? Somos advogados, seres humanos, pais, mães, filhos, maridos e mulheres, temos N coisas para fazer e muitas vezes a gente tem alguns planos que vai deixando meio que engavetado. Graças a Deus, muito coach agora para ajudar a gente a tirar o negócio do papel e botar para andar, né? Ainda bem que vocês estão aí com a comissão de coach jurídico. E quando a pandemia se instalou, eu falei, bom, agora não tem mais desculpa, né? Porque a minha agenda de treinamentos, ministrar treinamentos pelo Empretec no Sebrae, que ia até novembro, caiu inteira. Então, algo que já era um chamado, que estava ali meio que no segundo plano, passou a ser o primeiro plano, porque a gente não sabia o que ia acontecer e tinha que estar em casa, né? Então eu criei um podcast, um perfil no Instagram, uma página no Facebook e compartilho lá conteúdo diário, buscando justamente fomentar isso, empreendedorismo, fomentar situações que o advogado aprenda um pouco do que hoje chama-se, né? O que a gente diria que são competências comportamentais, né, de uma maneira simplista, chama-se também pelo nome bonito de soft skills, né? Então a gente tem aí hard skills, que são as nossas competências técnicas, direito material, processual, e a gente tem esse nome lindo que veio para autoajuda, comportamento e tudo mais, que é soft skill, né? Que coisa maravilhosa, é lindíssimo o nome. Então, que a gente possa desenvolver competências comportamentais, porque elas que vão levar a gente a ter sucesso ou não, no meu ponto de vista, porque competência técnica, todo mundo que tem a sua carteira da OAB, e também quem não tem, porque por muitas vezes a pessoa não passa na prova da OAB porque não tem gerência emocional, que é uma competência comportamental. Então não tem autoconfiança, que é uma competência comportamental, que é a mesma falta de autoconfiança que não deixa a pessoa fazer uma audiência, que não deixa fazer uma sustentação oral ou peticionar, não deixa fechar o seu primeiro cliente. Então, as competências comportamentais
são fundamentais, e é isso que eu gosto de falar nesse perfil voltado para os advogados, porque eu vejo isso como um grande gap da nossa formação como um todo, desde o colégio, a faculdade e a vida como um todo. O empreendedorismo, as competências comportamentais, o autoconhecimento, gestão emocional, tirando as escolas que o Dr. Augusto Cury conseguiu colocar a metodologia dele, não tem né, aula de gestão emocional em lugar nenhum. Né? E a gente não aprende isso. A gente aprende tomando porrada da vida. Essa que é a verdade. Obrigado, doutor Alexandre. Deixa eu fazer algumas menções aqui. Gostaria de registrar aqui a audiência da doutora Lea Desotti, a doutora Fernanda Figueiredo nos acompanhando, doutora Silvia já foi, doutor Wagner Luiz Dias, nosso secretário-geral, nos acompanha também, obrigado. A doutora Michele Benedito também aqui nos acompanhando, doutora Valéria Del Nero, doutora Rosângela Nabarro, estão aqui nos acompanhando também, boa noite a todos, obrigado pela audiência aqui, e eu vou passar a palavra agora para a nossa doutora Cláudia, para que faça tire suas dúvidas, suas perguntas também, doutora. Vamos explorar o doutor Alexandre, que nós temos aqui quase uma hora para sugar todas as informações que a gente puder para que possa nos ajudar aqui, não só a nós, como todos os outros advogados. Os outros demais. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Martins. Boa noite, doutor Alexandre, doutora Ana. Boa noite a todos aqui que nos acompanham. Bom, eu vou passar uma experiência minha. Depois da pandemia, hoje eu me considero uma advogada empreendedora. Porque até então eu não. Hoje sim, porque até então não tinha virado a chave. E, inclusive, eu tinha muitas, né? Estamos numa live aqui da comissão de coaching, eu tinha muitas crenças a respeito, inclusive, de venda. Eu não via de forma nenhuma a advocacia como venda. E depois de muito estudar, muito ler, muito acompanhar, bastante ajuda da minha querida presidente, hoje sim, hoje eu me considero, então, uma advogada empreendedora. Doutor, qual uma dica que, de repente, o senhor pode dar para pessoas, por exemplo, igual eu? Eu já advogo há 20 anos, mas que, de repente, estão começando ou estão se declarando empreendedores. Qual uma dica inicial, de repente, para nós? Antes de mais nada, siga o meu perfil no Instagram e nas outras redes sociais que eu não falei, né? A Ana pediu para eu falar, eu não disse. @ADV no comando, ou me procura aí como ADV no comando. O podcast está lá no Spotify, você vai ter muito conteúdo para começar a quebrar essas crenças. Porque, Claudinha, eu tô brincando aqui, mas é verdade. Eu recebo mensagem no direct de pessoas que ouviram o podcast, por exemplo, da minha história. Como é que eu comecei, como é que foram as dificuldades ali, e isso ajuda. Então, uma dica é: procure pessoas que já conhecem o caminho, ou que já passaram por onde você quer passar, ou que já chegaram onde você quer chegar, e utilize essas pessoas como um modelo a ser seguido. Tenha clareza do que você quer entregar, qual é o valor que você quer entregar no mercado. Porque quando a gente fala de empreender, quando a gente fala de levar o serviço da advocacia, de vender o serviço da advocacia, a gente precisa ter clareza de qual é a proposta de valor que a gente vai entregar. O que me diferencia dos outros? A advocacia tem números hoje em advogados inscritos na OAB. A gente tem... tá funcionando aqui meu microfone, vocês estão me ouvindo bem, né? Então tá. A advocacia já passou de 1 milhão em números reais, né? Parece que já está perto de 1.200.000 advogados inscritos no Brasil, né? Então a gente tem um advogado para mais ou menos 190 habitantes. Então, o que você está fazendo para entregar a tua mensagem ou para se posicionar de uma maneira a ser notado de uma forma diferente? E o que você faz para que você
seja o escolhido da pessoa que está precisando de você. Isso são coisas que precisam ser pensadas e precisam ter clareza disso. Por isso que é tão importante ter um modelo de negócios, por exemplo, né? Porque uma startup, ela vem e ela sabe exatamente a dor e o que ela vai resolver, e ela coloca ali como uma proposta de valor, como um diferencial aquela forma. Então hoje, o diferencial pode ser um canal de atendimento, pode ser a sua forma, pode ser o seu atendimento especificamente, né? Como você trata a pessoa. Porque eu falei no começo, né? A advocacia é uma profissão personalíssima, é um liame de confiança, e confiança precisa de conexão. Então, a primeira coisa, se você quer começar a advogar hoje, empreender, faça com que os seus parentes e amigos saibam que você é advogado e exatamente o que você faz. Não só para eles te contratarem e contarem com você, mas sim para eles também poderem indicar alguém quando eles se depararem com alguém que precisa do seu trabalho. Porque existe uma instituição da qual eu fui presidente há um tempo atrás, que chama Business Network International. Não sei se algum de vocês conhece, é o BNI, que é uma metodologia que nada mais é do que um californiano, que era o Ivan Meisner, profissionalizou o boca a boca. Então, treine as pessoas que estão à sua volta para saberem exatamente o que você faz, para que eles possam identificar oportunidades no mercado e trazer para você. Então, você precisa, em primeiro lugar, fazer com que seus familiares e seus amigos saibam exatamente o que você faz, né? Depois disso, você pode começar a pensar em como você vai se posicionar no mercado e entregar o teu serviço, mas isso é fundamental. E as crenças a respeito de vender, a respeito de ser merecedor, de poder cobrar e saber que o seu trabalho tem que ser cobrado sim, e tem que ser cobrado de uma maneira decente, ética, e de uma maneira que não só pague os seus boletos, mas que valorize toda a dedicação que você dá para a pessoa, para os seus estudos e para o seu escritório. Então, a gente tem que contemplar tudo isso e fazer com que isso seja uma bandeira nossa. Porque eu também acredito que quanto mais advogados despertem para esse tipo de mentalidade, mais todos nós vamos ser bem pagos. Quanto mais os advogados se unirem e conseguirem... tem um vídeo que está lá no Instagram que eu falo o seguinte: será que a gente está preparado para não cobrar abaixo da tabela, ninguém cobrar abaixo da tabela? Porque a gente sabe, e a doutora Ana está aí, ela está lá no Tribunal de Ética julgando pessoas que fazem uma série de coisas que são antiéticas. Então, a gente está preparado para amanhã ninguém praticar nenhum preço que está abaixo da tabela mínima? Porque se a gente adotasse esse tipo de mentalidade, todos nós como advogados, era um estalar de dedo e ninguém mais ia passar necessidade. Porque, pasmem vocês, e levem isso como uma frase daquelas de deixar estampada impressa ali no seu escritório para você olhar. Cliente que vem por preço vai embora. Cliente que vem por preço vai embora. Se um cliente bota você na parede na hora que você coloca ele para assinar o seu contrato de honorários, se você tem medo de vender, tem medo de cobrar, e quando você coloca, fica suando frio na hora de fechar o contrato, e se você tem medo, e o cliente te coloca na parede dizendo que tem algum outro que cobra menos, peça para ele ir contratar esse, e use a sua inteligência para desconstruir esse tipo de argumento a partir, por exemplo, do seguinte argumento: se o senhor está disposto a largar a sua vida, ou esse tipo de problemática da sua vida, na mão de um colega que está cobrando abaixo da tabela, isso é uma atitude antiética, então fica ao seu critério. Se o senhor está satisfeito em entregar a sua vida na mão de alguém que não cumpre a mínima ética, fica à vontade e pode ir. Mas aqui no meu escritório o preço é esse, porque eu respeito, eu sou ético, vai ter isso aqui, vai ter conexão, vai ter atendimento, enfim, e aí você vai colocar todo o seu valor, mas você não pode ceder a isso. E tem que vender sim, tem que cobrar bem sim, porque se você não fizer isso, você não vai ter condição de estudar mais, não vai ter condição de manter
o seu escritório, de manter a sua profissão, e as pessoas precisam de você, do melhor que você pode entregar, que é único, que você, a forma com que você se conecta e entrega a sua advocacia é única, é diferente. A minha é diferente da Cláudia, é diferente do Dr. Manuel, diferente da Ana. Cada um tem um jeito, né? Então, que você possa cobrar sim, seja próspero, para você poder viver de advocacia e para poder ter tranquilidade e não precisar fazer nada que fuja dessa linha de sobriedade, de serenidade, de lealdade, de ética. Porque se você cobra bem, se você respeita seus colegas, se você respeita o seu cliente, você não precisa roubar, fazer mal, passar a perna, não precisa se colocar de uma maneira errada. Porque é simples assim. É semeadura, planta, rega, espera o tempo que for e colhe. E não estou falando que é demorado ter sucesso na advocacia. Tem áreas administrativas que dão dinheiro rápido e tem uma série de situações que podem buscar para ter um ganho mais rápido, a curto prazo. Eu estou falando o quê? Se posicionar de uma maneira ética e cobrar sim, entrega, saber o que você está entregando para poder envelopar isso e colocar numa caixinha de presente para apresentar aquilo como uma boa notícia para o seu cliente, é uma capacidade que você precisa desenvolver. E você precisa acreditar em si acima de tudo. Porque não dá para você trabalhar com alguém que você não confia. Né? E você só vai confiar em quem você conhece. E por isso que outra soft skill que a gente já falou aqui que é fundamental, que é o autoconhecimento. Eu não vou conseguir confiar em alguém que eu não conheço. Então, se eu não me conheço, eu não sei como me colocar na frente do cliente para que eu não fique suando frio na hora de cobrar, se eu não sei qual é o gatilho que desperta em mim, qual é o medo que desperta esse gatilho em mim, por que eu tenho medo que o cliente vá embora? Por causa de preço? Por que eu vou ceder a honorário aviltado? O que desperta esse gatilho? Eu preciso me autoconhecer. Eu preciso olhar isso com uma mentalidade empreendedora de quem tá aberto a ver o mundo de uma maneira diferente, para que eu possa ver o novo, para que eu possa entender, para que eu possa me despir de determinadas crenças que ficam, de repente, denegrindo uma autoajuda, né? Porque se eu não posso me autoajudar, se eu não posso me autoconhecer, como é que vive? Eu quero ajudar os outros, mas não quero me ajudar? Como é que fica isso? Né? Então a gente precisa sim se conhecer e acreditar na gente e se colocar. Maravilha, hein? Muito bom, hein, doutor? Olha, parabéns. É exatamente isso. A gente tem que realmente levantar a autoestima, né, dos advogados e convocá-los a se conhecer melhor. O que te impede de cobrar o valor que você tem? O que te impede de entregar o melhor para o seu cliente? Primeiro mostrando que você é o melhor, né? Quando você vai vender um serviço, é exatamente essa palavra, eu no comando. Você está no quê? O seu processo e momento com o seu cliente. É um momento único. Então, a gente costuma brincar, né? Depois que o cliente entrou da porta para dentro do seu cliente, ele não vai sair satisfeito. Você tem a certeza que você vai fazer o melhor, que você vai entregar o melhor, que dali ele não vai sair satisfeito. Né? E como trazer o seu cliente até você, o seu escritório de maneira ética? Exatamente dessa forma que o doutor Alexandre nos deu a dica. Você cria, primeiramente, um produto que possa ensinar os seus pares. Porque ensinando os seus pares, você também vai estar arrebanhando pessoas com o mesmo interesse, com a mesma paixão, né, doutor Alexandre? Ensina para nós como o doutor, e quando o doutor teve aquilo que a gente fala, aquele estalo, né, esse estalo, essa vai ser meu nome, essa é a minha vocação, esse é meu maior dom. Como que foi isso? Conta para nós. Eu e a minha esposa, Adriana Araújo, a gente criou
um perfil, uma empresa que se chama Eu no Comando, né? Que é uma empresa de desenvolvimento humano que a gente tem essa frente paralelamente ao trabalho da advocacia. Acontece que, para chegar nesse lugar, eu tive que ceder ao autoconhecimento justamente porque eu queria expandir a minha advocacia. E eu conto isso lá no perfil. Houve uma época da minha vida que o meu plano mirabolante, né, que parecia aquele desenho do ratinho, que tem aquele cérebro e o outro lá que querem dominar o mundo. Teve uma época que eu queria expandir minha advocacia e o meu plano era abrir uma sede do meu escritório em cada cidadezinha da Baixada Santista e depois eu ia subir a São Paulo e abrir outra em São Paulo. Quando eu abri meu escritório, foi muito, foi uma coisa muito de feeling, essa coisa de buscar um lugar que pudesse atingir aquelas pessoas que precisavam do meu serviço. Então, o modelo de negócio naquela época, para mim, não era algo claro. Foi algo que foi meio que no feeling, porque eu fui abrir meu escritório num lugar populoso e pobre, com o escritório porta para a rua, porque eu queria atingir pessoas reclamantes. Eu queria reclamante. Direito do trabalho, reclamante. Então, é porta para a rua, para a pessoa passar de bicicleta na frente e parar, né? Então, para ampliar a minha advocacia que começou nesse lugar, eu tinha esse plano mirabolante, né? Só que em meio a esse plano aconteceu uma coisa, porque eu fui criado dentro do comércio a vida inteira, nascido e criado no comércio, meus pais dentro do comércio, e o meu pai tinha, no final da vida dele, tinha uma padaria, na qual eu trabalhei por muito tempo, inclusive, e em meio a essa minha escalada de querer levar minha advocacia para um outro patamar, o meu pai teve um AVC hemorrágico e ficou em coma uma semana apenas e faleceu, e eu tive que retomar os negócios da família também, para ajudar a minha mãe e minha irmã a tocar o negócio até que a gente pudesse dar seguimento a isso. Então, naquele momento, a minha advocacia precisou andar sem que eu estivesse lá. E aí foi um dos grandes chamados para que eu pudesse delegar mais, para que eu pudesse trabalhar mais o negócio estratégico do que trabalhar no negócio. Porque se a gente olhar para a advocacia hoje, tem várias coisas, várias tarefas, várias atividades dentro da nossa advocacia que não precisam que nós estejamos em loco naquilo. Você não precisa, teoricamente, responder o WhatsApp o tempo inteiro. Você não precisa escanear o documento, enfim, tem uma série de coisas que não precisa ser o cara do intelecto a fazer. E eu tive que me dividir, eu tive que ir para a padaria, e aí era padaria, gestor da padaria, comprador lá, fazer compras e continuar tocando o meu escritório. Então, foi uma vida maluca naquele momento. E depois disso, eu achei, Ana, que eu tinha uma trava. De alguma forma, eu sempre fui um cara muito de criar as coisas, de escrever, desenhar, e eu meio que fiquei um cara muito duro, muito preto no branco. E aí, lá no BNI, quando eu assumi a presidência do grupo, eu falei, não, eu preciso tratar disso aqui, vou ver qual que é. Aí eu contratei uma coach, que era a Nadir Paes, lá no meu grupo, e ela falou para mim, cara, você tem um monte de competências que você usa, que você não sabe que está usando, mas são do coaching, e você precisa entender isso, vai fazer a formação que eu fiz. Aí ela me deu o caminho das pedras, eu fui. Fiz a formação e quando eu voltei, formado, eu dei meu primeiro curso com ela, e depois eu comecei a dar cursos e nunca mais parei. E isso fez com que eu levasse essa minha paixão por pessoas, porque o advogado é pessoa com pessoa, é alguém que cuida, né? É uma ciência humana, né? Então, alguém que gosta de pessoas. E aí eu levei a minha paixão por pessoas para um outro patamar, que não era só mais ajudar as pessoas no meu escritório, mas era andar por aí no Brasil e agora na internet,
ajudando a destravar algumas coisas e algumas competências, elaborar e criar competências, soft skills, para que as pessoas tivessem mais sucesso, mais qualidade de vida e pudessem ter uma vida melhor, mais decente, uma vida profissional e pessoal. Então, nesse momento, como eu já tinha a empresa que era o Eu no Comando e eu tinha esse chamado de criar um conteúdo para advogados, eu juntei as duas coisas e nasceu o ADV no Comando, que é o que dá nome para todas aí as plataformas de conhecimento que eu tenho disponibilizado para advogados. Então, é uma vontade incansável, incessante, de ajudar de alguma forma com as minhas próprias cabeçadas, né? Porque eu tomei muita porrada e errei muito, né? Então, como a gente disse no começo, lá na pergunta da Claudinha, né? Que a gente possa, cada um possa compartilhar não só suas glórias, mas também as suas dificuldades e as suas cabeçadas, os seus erros, porque se eu compartilhar o meu erro, se eu conseguir vulnerabilizar o meu ponto fraco e mostrar para as pessoas como é que eu aprendi que aquilo não era o caminho certo, eu vou ajudar alguém a não cair no mesmo buraco que eu. Se eu achar que a concorrência é absurda, desleal e não tem para todo mundo, se eu entrar nessa mentalidade escassa, eu vou virar as costas e não vou dar a mão para nenhum jovem advogado ou para algum advogado que quer mudar de vida, mudar de área. E aí eu vou deixar todo mundo caindo no mesmo buraco. E aí a gente tem que se perguntar, né? O que a gente aprende, por exemplo, com um cenário pandêmico como a gente entrou agora? O que a gente quer sair? Qual é o legado disso tudo? Será que já passou? A gente já está esquecido? A gente vai precisar de um outro chamado? Para a gente lembrar que nós somos todos humanos, todos vulneráveis, todos sangramos, todos cheiramos mal se a gente não tomar nosso banho, todos temos dias ruins, né? Tem vários dias que eu acordo sem energia, mas a gente pode sim se cercar de uma rede de proteção, de pessoas que estão vibrando na mesma intensidade que a gente, ou que podem apoiar a gente quando a gente não está tão bem, para que a gente possa caminhar na vida e na advocacia de uma maneira mais colaborativa, de uma maneira mais serena, mais junta, para que a gente possa lucrar todos juntos, porque não existe essa escassez. Tem para todo mundo. Provavelmente devem ter pessoas que ouvem o que eu digo e falam que isso é tudo balela. E tudo bem, porque não vai ser 100%. Ninguém é 100%. Você que está nos ouvindo não é 100%, eu não sou 100% e ninguém é. Então, sempre vai ter alguém para ouvir e precisar ouvir daquilo que você tem para dizer, do serviço que você tem para prestar, mas como eu disse no começo, para que isso aconteça, você precisa se posicionar de uma maneira clara, decente e fazer com que as pessoas entendam o que você faz. Isso é primordial. Isso é primordial. Primordial. Muito bem, doutor Alexandre. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma menção a algumas pessoas que nos assistem. Deixa eu ver quem eu ainda não falei. Fernando. Robson Rocha, obrigado pela audiência. Rei Joia. Rodrigo. Robson Rocha, obrigado pela audiência, doutor. Fernanda Conrado, obrigado. Doutor Luiz Rogério está nos acompanhando também. Dr. Carlos Guedes, presidente da nossa subseção da Freguesia do Ó, nossa subseção co-irmã, aqui também nos assistindo. Dr. Ricardo Kelti, obrigado pela audiência. Dr. Alexandre Cotelessi, obrigado. Quem mais está aqui? Dr. Rafael Bueno, também, obrigado pela audiência aqui conosco. Dr. Carlos novamente. O Dr. Carlos Guedes aqui manda um abraço a todos. Doutora Kátia, já nos falamos aqui. Amanhã, doutor Luiz Rogério, lembrando aqui da nossa solenidade de aniversário, já mencionada. Doutor Davi Costa, obrigado também pela audiência. Enfim, bastante colegas aqui nos acompanhando e parabenizando pela live a todos vocês. Doutor Alexandre, vamos fazer uma consideração rápida, antes de nós caminharmos aqui para as nossas considerações finais.
doutor estava falando a questão dos pagamentos, da cobrança de honorário, né? E o doutor fala que nós devemos cobrar bem. E lembrar que cobrar bem não é cobrar caro, né? Muitas pessoas confundem cobrar bem, cobrar caro, e não é isso, né? A gente tem essa consciência. Eu tenho um colega que trabalhou como produtor de televisão e teatro há muitos anos, e ele me conta uma história de uma atriz de teatro que, no meio artístico, sempre quando fazia uma peça, o pessoal vinha pedir ingresso e tal, para assistir a peça gratuitamente, né? E ela dizia a seguinte frase: não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender, né? Que é o meu sustento, né? Que é o meu trabalho. Então, quando muitas vezes alguns colegas me perguntam, doutor, como que eu cobro? Eu cobro aquilo que você acha justo. Dentro da tabela de honorários da OAB, você cobra aquilo que você tem que você tem que pesar, você tem que sobrepesar o trabalho, o tempo todo que você vai perder nesse processo, quantas vezes você vai precisar falar com o cliente, quantas vezes você vai precisar ir ao fórum, quantas audiências vai ter. Então, tudo isso tem que ser sobrepesado e analisado antes de dar o preço para o cliente. E como o doutor bem colocou, aquele cliente que chega e fica, porque o fulano fez, já consulta. Quando um cliente chega para mim e fala assim, doutor, eu queria fazer uma consulta com o senhor, mas eu queria lembrar que eu já falei com outro advogado, então já fica com ele. Porque se já falou com outro, você já tem um preço, você já tem um valor, você vai vir aqui ver se eu vou fazer mais barato, coisa que eu não vou fazer, né? Então, pensa bem, se for o caso, já fica lá, nem vem para cá, né? E eu queria passar a palavra para a doutora Cláudia, para suas considerações finais. Nós já estamos caminhando para quase 1 hora de live. Parece doutora... 15 minutos. Oi? Parece 15 minutos. Muito rápido mesmo. Nós já estamos há quase 1 hora aqui. Doutora Cláudia, por favor, suas considerações. Na verdade, é muito bem colocado pelo doutor Alexandre. Eu vou até contar uma história, né? Porque hoje eu consigo demitir clientes, eu consigo. Isso era terrível na minha vida. Então, eu uso a palavra, né? Falo com o meu sócio marido, está demitido, né? Está demitido. E acabou, não volto mais. Porque eu consegui realmente pegar essa ideia. Exatamente, tudo que o doutor colocou, eu consigo colocar em prática e isso me deixa muito mais feliz e extremamente mais segura para o meu trabalho. Eu quero agradecer muito a sua presença, doutor Alexandre, que muito nos engrandeceu nessa noite. Tenho certeza que deu uma injeção de ânimo em muitos internautas aqui. Deu confiabilidade, passou confiança. A partir de amanhã, tenho certeza que todos vamos lembrar deste nosso bate-papo e muito vai nos ajudar. Doutora Ana, muito obrigada. Doutor Martins, a todos que estiveram aqui, doutor Luiz Rogério, e eu desejo uma boa noite. Boa noite. Eu só vou complementar aqui uma perguntinha da doutora Blandinar, que está no chat, e ela diz o seguinte: doutor Alexandre, você acredita que os advogados possam ser mais interativos um com o outro? Com certeza, né? Eu tenho usado até agradecer já de antemão, mais uma vez, a OAB, Lapa, por me disponibilizar a possibilidade de estar aqui trocando com vocês, que eu estou aqui cheio de energia, e isso não seria possível se eu não estivesse aqui com vocês, né? Eu podia estar arrumando essa energia em outro lugar, mas o fato que, neste momento presente, que é a única coisa que eu tenho agora, quem está me dando energia são vocês que estão aí nos assistindo, e é trocar com vocês, e a OAB Lapa é que está proporcionando tudo isso. Agradecer a Claudinha pelo convite, pela capacidade empática que ela teve comigo, porque eu demorei horrores para mandar para ela a minha foto e o meu mini currículo, e nesse ponto, né, e Ana, gratidão, você Martins, que está aqui mediando maravilhosamente essa conversa, eu sou muito grato por estar aqui, e tudo isso para chegar onde? Quando a gente, eu demorei para mandar o currículo, porque simplesmente hoje em dia eu me apresento com coisas que eu acredito. Eu não falo mais da minha formação acadêmica, não falo mais de título. Eu falo do que eu acredito. E eu acredito de verdade
piamente numa advocacia colaborativa, empreendedora e disruptiva, onde quanto mais advogados acordem para isso, mais nós seremos bem pagos pelos nossos serviços. Ponto final. Isso é algo que eu acredito. E eu acredito que a nossa energia e a nossa capacidade é capaz de pavimentar um cenário melhor para a advocacia como um todo. Porque os médicos, eles têm uma situação, uma forma, um modus operandi todo deles. Eles são corporativistas, alguém diria, né? Eu usaria essa palavra, não sei se é a melhor, mas o que eu digo é, eu prefiro ser corporativista do que ser traíra. Eu prefiro ajudar os meus colegas advogados e compartilhar tudo que eu puder para que alguém mais ganhe bem e eu possa também ganhar melhor, do que puxar tapete dos outros para brigar por migalha. A gente foi treinado desde pequeno, desde que entrou na escola, a ser o melhorzinho da turma. E só tem um lugar de melhor da turma. Só tem um. Só que a vida é diferente. Tem um lugar de melhor para o seu cliente a cada esquina. A cada 190 pessoas, tem um lugarzinho para você ser o melhor para aquele cliente. Isso cara, você precisa ser o melhor para quem chegou até você. E para isso não precisa dar rasteira em ninguém. Você precisa se juntar. Inclusive, ontem eu fui levar minha sogra, e não é uma história, é muito rápido, é só um insight. Ontem eu fui levar minha sogra em casa, daqui de casa para casa dela, que ela é vizinha nossa aqui. E eu parei na farmácia. Do lado da farmácia, eu fiquei parado dentro do carro e eu olhei assim e tinham 3 outdoors, um do lado do outro, cada um de uma marca, cada um de uma cor, um verde, um azul e um vermelho. O primeiro era Localiza, o segundo era Unidas e o terceiro era qual é a Movida, né? Movida, laranja. Essas 3 marcas estavam uma do lado da outra. Elas brigam por mercado, exatamente igual, elas brigam por preço, elas brigam por uma fatia de clientes e elas se posicionam, e aí vocês podem perceber e checar com os seus próprios olhos para ver se vocês concordam com isso ou não. Elas se colocam uma do lado da outra de propósito, porque tem mercado para todo mundo, e o que a Movida não pega, a Localiza pega e a Unida pega, porque às vezes o cara quer um carro que acabou naquela, e ele pega do lado. E aí em São Paulo, se você for lá na 25, ou se você for na José Paulino, naqueles lugares que vendem, por exemplo, materiais para restaurantes, prataria, geladeira, tem uma do lado da outra que vende exatamente a mesma coisa, porque tem mercado para todo mundo. Então a gente precisa se despir dessa mentalidade de escassez e vestir uma mentalidade de avanço, de crescimento, de empreendedorismo, sim, para que a gente possa pegar a mão uns dos outros e ir junto, ao invés de querer derrubar o mundo sozinho, de brigar para conquistar o mundo sozinho. Vamos junto e não precisa de briga. É isso que eu acredito sim. Doutor me fez lembrar que aqui nós temos a rua de lojas de ferramentas, que só tem ferramentas, a Rua das Noivas, que só tem loja de noivas. Pois e me fez lembrar que o meu vizinho de sala aqui no meu escritório é um outro colega, né? Então, tem uma sala, um escritório do lado do outro, então talvez não tem o porquê nós temos concorrências, né? Talvez se colocar num conglomerado de salas onde um é trabalhista, outro é civil, outro é família, outro é previdenciário, de repente isso vai funcionar como a Unidas. Funciona como parcerias, inclusive. Lógico. Muito boa colocação, doutor Alexandre, muito boa colocação. Eu vou deixar o doutor Alexandre para suas considerações finais por último, e eu vou pedir à doutora Ana Lúcia que faça as suas considerações finais. Doutora Ana Lúcia. Bom, quero agradecer, doutor Martins, pela brilhante mediação, ao doutor Luiz Rogério, que eu sei que ele está nos bastidores, mas ele sempre nos ajuda tanto tecnicamente, como nos dá essa força, esse incentivo. A OAB da Lapa, ela tem um quê todo especial. Nós somos uma família, então nós esperamos você, internautas, pessoas que estão interagindo conosco, para virem conhecer a OAB Lapa, para virem aqui na nossa comissão de coaching jurídico, vem aqui fazer uma sessão com os coaches que estão esperando por vocês para ajudar vocês terem isso aqui, ó. Você não precisa de mais motivação, você precisa de direção. Eu diria que a gente precisa dos dois, motivação e direção.
Então, vem aqui na Comissão de Coaching Jurídico obter descobrir a sua maior, para que você, como advogado de ética, consiga ter o sucesso tão buscado por todos nós. Muito obrigada, viu? Gratidão a todos. Nós que agradecemos, doutora Ana Lúcia. Eu gostaria de agradecer também o comentário de todos os colegas que têm feito aqui no chat, nos parabenizando pela live. Obrigado a todos vocês que participaram, obrigado a todos que, direto ou indiretamente, aqui nos ajudaram a fazer essa live, a toda a nossa diretoria. Doutor Alexandre Paixão, por favor, suas considerações finais. Eu estou muito feliz, realmente, já disse, e rasgo seda mesmo, porque que comissão maravilhosa, que a OAB maravilhosa, essa de Lapa, porque realmente a gente poder estar aqui hoje compartilhando o conhecimento, visão e reunindo tanta gente, conectando tanta gente que assistiu ao vivo, que vai assistir no replay, isso é o perfume de tudo que está sendo dito aqui hoje, né? Então, eu só tenho a agradecer. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do que eu compartilho, do meu trabalho, enfim, procura aí nas redes sociais ADV no Comando, tudo junto, vai achar no Instagram por @ADV no Comando. E se você quiser alguma orientação ou quiser aprofundar um pouco mais nisso, me manda um direct lá no Instagram ou uma mensagem no Facebook, enfim, da maneira que você melhor entender aí e se sentir mais à vontade. E eu vou poder ajudar desde um curso iniciante de marketing digital para um advogado, para ele criar uma posição na rede social, um curso online que pode fazer de qualquer lugar, a hora que quiser, até uma mentoria estratégica individual. Eu posso ajudar trazendo toda a minha visão e esses anos aí, mais de quase que daqui a pouco 2 décadas na advocacia, para que justamente você não tenha alguns solavancos que eu já tive na minha vida. Então, gratidão, quem quiser, estamos aí sempre de braços abertos e que venham próximos encontros como esse, contem sempre comigo, porque eu estou muito lisonjeado e me sinto parte dessa família. Gratidão. Muito obrigado, doutor Alexandre. Sinta-se acolhido aqui pela subseção da Lapa, como membro da nossa subseção também. Nós temos, assim, muito orgulho, muito prazer em receber pessoas das nossas lives, do timbre e do gabarito que o doutor nos apresentou hoje aqui. Nós temos aqui, durante a nossa pandemia, nós fomos uma das primeiras subseções a começar a fazer lives aqui na capital de São Paulo. Nós temos hoje aqui no nosso baúzinho de lives, mais de 80 lives nós já fizemos hoje, durante essa pandemia. Todas as lives a gente busca sempre trazer conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, e conteúdo que faça com que o nosso inscrito, nosso internauta, aprenda e utilize aquele conteúdo no seu dia a dia, né? Que é isso que a gente procura trazer, conteúdo de qualidade e que o nosso colega advogado possa utilizar isso na prática dele no dia a dia. E nós temos conseguido bastante sucesso nesse sentido. O doutor Luiz Rogério está me lembrando aqui que nós estamos com 80 lives hoje. Olha, eu chutei mais de 80 lives hoje, e nós temos uma hashtag aqui, doutor Alexandre, aqui a nossa hashtag é "Nosso trabalho não para". Então, a gente está insistentemente trabalhando, todas as comissões trabalham diuturnamente para trazer conteúdo para os colegas, os nossos grupos de estudo gerando aqui qualidade, gerando trabalhos, artigos, e a gente vem publicando no nosso site. Então, aqui realmente, nosso trabalho não para. Ele às vezes dá uma pausadinha para tomar uma água, mas parar, ele não para mesmo. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui hoje, agradecer a doutora Ana Lúcia, a doutora Cláudia, a comissão de coaching, que me deu o prazer de estar aqui hoje mediando,
né? Porque a gente sempre coloca aqui um dos diretores para acompanhar as lives, e eu agradeço pelo convite da comissão de estar aqui hoje com vocês. Aprendi e a gente aprende a cada dia. Eu digo o seguinte, a gente acorda, você abre os olhos aprendendo um pouco mais naquele dia, e até a vontade que a gente tem de crescer nos faz buscar esse conhecimento. Advogado é assim, eu falo para o meu filho que é contador. Advogado a gente lê e aprende. Cada processozinho a gente fica um pouquinho mais velho porque a gente aprende com aquela experiência daquele processo, né? Mas agradeço de coração a todos os internautas que estão aqui nos acompanhando, ao Dr. Luiz Rogério Barros, nosso presidente, que fez com que essa live pudesse funcionar durante esse tempo todo aqui nos bastidores, ao Dr. Wagner Luiz Dias, secretário-geral, à doutora Cristina Toninato, nossa tesoureira, doutora Adriana, nossa secretária adjunta. Agradeço a todos vocês, a todos os presidentes, vice-presidentes, membros de comissão que nos acompanharam nessa live, e eu deixo aqui para vocês uma boa noite a todos, bom descanso, e até amanhã com a nossa solenidade de aniversário dos 39 anos da nossa querida subseção da Lapa. Muito obrigado, tenham uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Um abraço a vocês. Ô, Glória! Ô, Glória! Que coisa linda, hein? Muito bom, hein?